Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, que nós estamos gravando. Eu quero meter alguns fatos políticos que aconteceram agora, esses dias, principalmente anteontem, ontem, né? Na quinta, na sexta, particularmente sobre os aloprados que estão nos Estados Unidos trazendo mal ao país. Nunca se viu na história do país, nem mesmo sob Calabar, que traiu o exército brasileiro, entregando de bandeja a posição das tropas brasileiras para os holandeses, aí por volta de 1640, e nem do Silvério dos Reis, que traiu a Inconfidência Mineira, traiu Tiradentes, E, e a insurreição mineira, que pretendia proclamar uma república no Brasil, aí no final do século XVIII, teve o resultado que teve, Como nós vimos, Tiradentes foi porque era o mais pobre, como sempre nesse país, desde os primórdios. Aliás, desde os primórdios, não só no Brasil, mas na Europa também. Às vezes a gente quer fazer da Europa, como eles fazem, o centro do mundo civilizado, o centro do mundo desenvolvido, onde não haviam, ou havia pouca, onde não havia ou havia pouca injustiças, Mas quem leu o livro da origem das penas, o livro vai me faltar a mente, eu não vou lembrar, ver como era a justiça aplicada durante a Idade Média, Quem já leu também a história do poderio da igreja, como poder não apenas eclesiástico, mas um poder temporal também, que podia punir as pessoas por heresias, as chamadas heresias. Então eles prendiam, torturavam as pessoas, às vezes por uma simples denúncia de alguém, de um vizinho, porque o denunciante herdaria, o todo ou parte dos bens daquele que era denunciado. Então, esse poder que a igreja ganhou, ela ganhou no ano 325, durante o Concílio de Nicéia, um pouquinho antes do Concílio de Nicéia, Constantino, que era o imperador da época, o imperador romano, que foi quem criou Constantinopla, Bizâncio, na cidade que era Bizâncio, ele criou ali a cidade que mais tarde passou a se chamar Constantinopla. Era a sua cidade. Então em homenagem a ele, então ele dividiu o Império Romano. O Império Romano
ocidental e Império Romano oriental. Mas foi justamente Constantino que, como sumo pontífice do Império Romano, embora ele não tenha agido como autoridade, deixou as tomadas de decisões do Concílio de Nicéia para as autoridades eclesiásticas, né, os bispos, particularmente o bispo de Roma. Então foi nesse tempo que a igreja se misturou com a política, né? Constantino, que só no finalzinho dos seus dias, já no leito de morte, recebeu o batismo, né? E se converteu realmente ao cristianismo, porque até então ele era devoto do Rei Sol, né? O Rei Sol, cujo aniversário se comemorava no dia 25 de dezembro, né? E é daí que vem a nossa festa natalina, 25 de dezembro. Então foi nesse tempo que a igreja se misturou com a política, né? Adotando os costumes pagãos, muitos costumes pagãos, né? E muitos costumes do Império Romano, do imperador romano, né? O Concílio de Nicéia ele foi criado em 325, na cidade de Nicéia, para decidir duas questões, né? Principalmente a questão do arianismo, né? Que dizia que Jesus Cristo não era Deus, mas sim o ser mais maravilhoso criado, né? Isso faz parte do gnosticismo, que tem várias vertentes, né? Até uma vertente de que Jesus Cristo tinha um corpo, era um homem normal, nasceu de uma mulher normal, com o convívio do marido com a mulher, né? O convívio íntimo do marido com a mulher, de José com Maria. Nasceu um homem e quando chegou a época de ele ensinar, né, ao povo, um espírito divino desceu sobre ele, né? Então aquela aparência de Jesus era apenas uma aparência formal, porque materialmente Jesus Cristo, um espírito descido de Deus, tomava de conta do corpo de Cristo, né? Então foi para resolver esse problema que o Concílio de Nicéia, ele foi chamado, né? Eu quero destacar aqui que o Concílio de Nicéia foi para debater, né, essas heresias de Ario e também foram para debater a data da Páscoa, né? Que não tem muita importância para nós cristãos, a data da Páscoa judia, né? Mas nós comemoramos assim mesmo. Então esses foram os dois assuntos, mas outros assuntos foram debatidos, né? Ário, que era aquele que dizia que Jesus não era Deus, ele foi banido, né? Depois foi restaurado e depois foi banido de novo. E o Constantino foi batizado por um discípulo de Ário,
né? Fui batizado por um discípulo diário. Hoje está acontecendo a mesma coisa, né, dentro da igreja, com a ascensão de Bolsonaro e a sua colocação dentro da igreja como um poste ídolo, como um ídolo a ser adorado. O meu assunto central tem sido esse, e eu tento até fugir desses assuntos, desse assunto, mas não dá para fugir porque, minha gente, as igrejas estão contaminadas. Eu contei para vocês aqui no último vídeo uma discussão, não foi bem uma discussão, né? Mas uma pessoa perguntou qual era a minha profissão e disse que era advogado. Aí a esposa desse cidadão perguntou o que é que eu achava de Bolsonaro, e eu disse que estava preso e ia para a cadeia, coisa normal. Falei só isso, pronto, foi o suficiente para ele tocar nela e dizer para não falar mais comigo. Olha lá, um pastor dizer isso para sua esposa, não falar mais comigo, até porque ela estava insistindo no assunto, né? E que o comportamento cristão é incompatível com a esquerda. E insinuando que eu não era cristão, né? E aí ele passou a insinuar que eu é que tinha provocado tudo aquilo. E eu perguntei a ele, meu irmão, eu disse que você não é cristão. Eu toquei no assunto, eu falei sobre Bolsonaro, eu falei sobre... Mas é incrível, o espírito do maligno, o espírito do anticristo, como diz João na sua primeira epístola universal, é impressionante como um espírito maligno desceu sobre as igrejas pentecostais, mas também as igrejas denominacionais, as igrejas históricas, as igrejas que nasceram ali ou que se vinculam à reforma protestante, como a igreja presbiteriana, né? Afinal de contas, um ministro do Bolsonaro era o pastor presbiteriano Milton Ribeiro, que fazia um jogo de propina com pastores da Assembleia de Deus, né? A fim de que os pastores levassem as verbas para as prefeituras e recebessem em troca uma propina, né? Às vezes até em barras de ouro. Isso foi difundido em todo o Brasil, foi difundido pela imprensa. Mas o que me espanta é que você não pode sequer tocar de forma negativa no nome desse homem, né? Desse homem chamado Bolsonaro, um cidadão que já foi condenado, né? Condenado, a sentença vai transitar em julgado agora, né? Em novembro, né? E ele vai ser recolhido à prisão, né? Talvez o deixe em prisão domiciliar, mas eu creio que vão levar ele para uma prisão comum, né? Para a Papuda, como ele dizia para os seus inimigos, né? No seu gabinete, com os quadros dos ditadores, né? Brasileiros na sua parede, né? A Papuda ele espera, boa estadia lá, tá? E caía na gargalhada, batendo na mesa, né? Agora chora, soluça, vomita, porque aí os seus seguidores, que ele mesmo dizia que direitos humanos era esterco, né? Agora é uma coisa por direitos humanos. Bolsonaro não pode ser preso porque é doente. Zambelli, que está presa na Itália, não pode ser presa porque é doente. Enfim, nós vemos uma completa anarquia na política. E dentro do Congresso tem o povo de extrema direita, né? Bilinski, um que foi livre ontem, no Congresso Nacional, de ser investigado, né?
colocando em ação ou usando como lastro um dos parágrafos se não me engano, o parágrafo 3º do artigo 53, que para dar prosseguimento para que um parlamentar seja investigado pelo STF, o Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados, o Senado, tem que dar autorização. E assim, Gustavo Gayer, que comete crimes diariamente, foi livre de responder a um processo. Né? Agora você imagina se tivesse passado a PEC da blindagem. Como não seria? Seria impossível, porque a extrema-direita bolsonarista, eles não querem justiça, eles não querem nada, eles não querem apresentar nada para o Brasil. Pare e observe, você mesmo que é bolsonarista, pare e observe. Veja se Nicolas Ferreira, veja se Zé Trovão, veja se Gustavo Gayer, veja se aquele barata tonta lá, o Van Hatten, veja se alguns desses deputados de extrema direita, né, se eles apresentaram algum projeto que tenha valia para o Brasil, algum projeto que ajude a levantar o Brasil. Pelo contrário, eles torcem contra o Brasil. Eles fazem uma política contra o governo federal, o governo Lula, para prejudicar as pautas bombas, né, as chamadas pautas bombas, que foram inauguradas pelo Eduardo Cunha, no governo da Dilma, e que levou ao impeachment da Dilma, né? Felizmente, Lula está com uma aprovação, né, de 50%, então é difícil derrubar o Lula, mas se une à extrema-direita o Centrão, né? O Centrão de Ciro Nogueira, o Centrão de Amoedo, né? Dentre outros. Pessoas que, inclusive, têm denúncias contra si. Eu acho engraçado quando um cidadão do partido do Amoedo, ou do partido Esqueci de acender essa lâmpada aqui, minha gente. Do Amoedo ou de outro partido qualquer, eu fico impressionado quando eles fazem as suas transações, né? E para prejudicar o Brasil, apoiando inclusive um deputado, filho de um condenado, chefe de um Morcrim, né, que está em São Paulo ou está nos Estados Unidos, juntamente com o Paulo Figueiredo, né? E hoje teve uma briga, hoje ou ontem teve uma briga, assim, para você ver como o Paulo Figueiredo, ele não respeita ninguém, ele pensa realmente que é um ser humano especial, um ser humano acima dos outros. Ele discutindo com um advogado de direita, bolsonarista, defensor do Felipe Martins, aquele assessor lá do Bolsonaro, né, que está encalacrado, aí, né, já deve ter sido condenado, eu não sei, ou será agora, e ele parte para todo tipo de agressão verbal contra um aliado. Eu fico imaginando se fosse contra mim, se fosse contra um cidadão de esquerda, né? Mas ele xinga, são nomes aqui que a gente não pode falar, né? Então eu acho estranho isso, eu fico realmente entristecido para ver em que ponto o Brasil chegou. Agora, pior para mim são os evangélicos aceitarem esse tipo de gente
como seus representantes, Bolsonaro como seus representantes, a ponto de você não poder fazer uma crítica mínima a Bolsonaro, a ponto de você não poder dizer o que já está consumado contra Bolsonaro. Bolsonaro está condenado, está preso, é por outro processo que ele está preso, não é pelo processo do golpe de Estado, né? Ele só vai preso pelo golpe de Estado quando transitar a sentença em julgado, agora em novembro, né? Mas já está condenado. E eu acho interessante como pessoas dentro da igreja se intrigam, né? Deixam de falar uns com os outros por causa disso. Eu estou escrevendo um roteiro que eu vou falar mais sobre isso, né? Vou falar da união entre a política e a igreja em 325, com o Concílio de Nicéia, com o edito de Milão, quando Constantino decretou, né, através desse edito, que não haveria mais perseguição religiosa no Império Romano. Não foi Constantino que tornou o cristianismo a religião oficial do Estado. Foi Teodósio I, no Concílio de Constantinopla, através do Edito de Constantinopla, em 381, né, depois de Cristo. Teodósio, eu já vi até pastores famosos, né, errarem isso, dizer que foi Constantino que tornou o cristianismo religião oficial. A partir daí, todas as coisas que nós sabemos hoje, todos os ritos que invadiram, né, o catolicismo e levaram o catolicismo a, a uma derrocada sem precedentes na história da humanidade, né, com torturas, com a Inquisição, que eles chamam de santa, mas de santa não tem nada, né? Matando pessoas, mulheres, queimando em fogueiras, né? Pessoas que precederam a Reforma Protestante, né? Como John Wycliffe, foi queimado, né, em uma fogueira. John Hus, que foi antes de John Cliff, um dos predecessores da Reforma Protestante, teve seus ossos arrancados, né? Eu estou fazendo uma pequena confusão com a história de um com o outro. Mas como o vídeo já está longo e eu quero encerrar, eu vou trazer depois aqui para vocês a união, o que aconteceu com a união da política, do poder temporal com o poder clerical, né? No ano de 325, no século IV, depois de Cristo, e o que está acontecendo agora, com a possibilidade de nós termos, né, é claro que não vai acontecer, porque tem gente que realmente ainda acredita na Bíblia e ainda adora Deus e está orando, né? E tem outras pessoas, agentes políticos também, pessoas comuns que estão lutando e vão lutar contra isso. Nós teríamos, né, ou estamos à véspera de ter um estado teocrático protestante, né, evangélico, neopentecostal, que vai ser a coisa pior do mundo, meu irmão. Porque o ataque que eu sofri daquele cidadão, né, e da sua esposa, porque eu disse o óbvio, que Bolsonaro estava condenado e ia para a cadeia, eu fico imaginando o que esses homens não fariam se eles tivessem o poder político, né, o poder temporal nas mãos, junto com o poder eclesiástico. O poder eclesiástico já está fazendo eles afastarem, tirarem do convívio da igreja pessoas comuns que hoje se tornaram desigrejados. Mas o vídeo já está longo, vou parar por aqui e a gente se vê na próxima vez, tá bom? Já com esse tema, ou talvez não, talvez simplesmente com uma palavra,
né, para aqueles que estão sedentos da palavra e cansados dessa mistura de política e religião. Tá ok, minha gente? Mas vamos ficar de olho, tá certo? Vamos ficar de olho porque os mentirosos estão aí. Veja Michele Bolsonaro. Veja o que disse hoje, ontem ou hoje, o Silas Malafaia. Ele disse a mesma coisa que aquele pastor disse para mim, que é incompatível, né, a esquerda com o voto em Lula. É incompatível. Quer dizer, não é cristão aquele que vota na esquerda, aquele que vota no Lula, né? E ainda foi contra os pastores, né? Como o pastor Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, né? O bispo, que é inclusive a igreja a qual esse pastor que me atacou é filiado, né? O pastor foi até ali para fazer um lobbyzinho para que o Jorge Messias seja indicado como mais um evangélico na Suprema Corte. E ali ofereceu uma Bíblia e fez uma oração com o Lula, né? Coisa que inclusive o Malafaia já fez, né? Mas o Malafaia é cínico, é um cidadão é, que não tem luz própria, porque nele só há escuridão, ele é uma coisa demoníaca, você vê no rosto dele quando ele fala, quando ele grita, quando ele berra, quando ele bate na mesa, quando ele, né? Quando ele fala, e só fala de maneira raivosa. Então, vamos nos acautelar, irmãos, porque essa parada vai depender de muita coisa mesmo. Vai depender de uma nova reforma na igreja protestante dessa vez. Amém? Pois até a próxima vez, nós nos encontramos, nos veremos novamente.